Meus irmãos, eu saúdo a todos com a santa e doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Hoje, um dia abençoado, onde Deus tem falado conosco desde manhã, ali no congresso da escola dominical, onde foi uma bênção de Deus, e Deus está continuando falando nesta noite através dos louvores, das oportunidades, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus que tem cuidado do teu povo, Ele tem olhado para você, tem te socorrido, independente do tamanho da sua fé, como já foi dito aqui nesta noite. Então, pelos méritos e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo nos conduza a tua santa e guerrida palavra a ser pregada nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria pedir para colocar ali no livro de Êxodos. Êxodo 14, nós vamos ler dois versículos, que é o 13 e o 14. Êxodo 14, versos 13 e 14, em nome de Jesus. Vou pedir para o menino colocar para nós lá. Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor peleja por vós e vos calareis. Até aí, meus irmãos, em nome de Jesus. A gente vê que Deus, os irmãos podem tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui Deus trabalhando em favor do teu povo. Há cerca de 500 anos após a morte de Abraão, teve o início ali no Egito, sob a opressão dos judeus, que começou ali na terra de Faraó, onde um faraó impôs-lhe a escravidão, o povo de Deus. Nós entendemos que o Egito, terra das pirâmides, terra do Nilo, terra de Faraó, era uma nação que tinha um símbolo sistema mundano, um símbolo do sistema satanístico, satânico, porque era cruel, era um país cruel, uma nação ambiciosa e de força bruta. Nós entendemos que Deus estava ali, trabalhando, olhando ali para os teus filhos, o teu povo ali escolhido, os judeus, em terra egípcia, sendo escravizado de uma crueldade gigantescamente intermináveis. Mas Deus tem o seu propósito. Como já disse aqui nesta noite, que muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas quando Deus nos escolhe, Ele nos garante, Ele nos sustenta, Ele nos dá a força do qual nós almejamos para trilhar e seguir o teu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com os judeus, é assim que acontece conosco nos dias de hoje, porque Deus está no controle de toda a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Esse faraó achava que o povo hebreu era uma ameaça gigantesca sobre o progresso e planos egoístas de sua nação.
Eles achavam que os hebreus era de uma forma um peso para eles. Independente de ser escravizado, eles tinham medo, né? Como teve medo de perder a saída do povo de Deus da terra dos egípcios, né? Faraó achava que o povo, ele envergava a sua espinha, não tinha outra saída a não permanecer lá diante dos melões, dos alhos e de tudo aquilo que era oferecido a eles ali como sustentação de vossas vidas. A gente vê que, mas Deus sempre ele tem um plano, Deus sempre olha, e sempre Deus tem a hora certa de nos socorrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos aqui que a gente, enquanto os hebreus trabalhavam sob condições desumanas, intolerável, o Senhor preparava esse moço chamado Moisés, de sua confiança, para ir lá libertá-los do cativeiro, em nome do Senhor Jesus. A gente vê que Moisés, o seu papel na primeira libertação de Israel, Moisés estava sendo treinado, ele estava sendo instruído lá na corte de Faraó. E ele permaneceu ali por 40 anos na realeza, tendo tudo do bom e do melhor. Ele era um príncipe ali, com autoridade sobre todas as condições egípcias ali. Deus estava preparando ele ali. E depois Deus levou ele para o deserto de Midian, por mais 40 anos, treinando Moisés por essa grande empreitada que era tirar o povo cativo de lá dos egípcios. Mais 40 anos no deserto de Midian, como um simples pastor de ovelha. E depois mais 40 anos como líder escolhido por Deus para conduzir os hebreus em segurança para a terra prometida. Era dessa forma. A gente vê que as coisas para estar próximo de Deus, temos que lutar, não é de qualquer jeito, temos que preparar, nós temos que se esforçar, nós temos que dobrar o joelho, orar e dizer: Deus, que eu seja melhor a cada dia, para continuar na tua presença, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos frutos da carne. Muitas das vezes a carne supera o espírito, que não cede. Mas Moisés foi treinado durante esse tempo todo para abraçar a causa de libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. É dessa forma. Agora nós devemos entender que essa luta era incansável, porque ali existia 3,5 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, para um líder só tomar conta, para um líder só ensinar, para um líder só preocupar, para um líder só instruir, para um líder só fazer com que eles confiavam no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que é um Deus invisível. Muitos criam em Moisés, mas muitos também não criam, né? É muito difícil essa tarefa, mas Deus tem a sua estratégia. E quando Moisés e o seu irmão Arão, de 83 anos, foram para Faraó exigir a libertação dos israelitas, o soberano do Egito recusou. Ele resistiu. Ele se tornou uma muralha ali, diante de Arão e de Moisés, e não aceitava libertar o povo do cativo. Era muito difícil. Faraó propôs um acordo. Como o embaixador de Satanás na terra, ele tentou convencer os israelitas de que havia salvação maior no prazer temporário do mundo egípcio, que não é verdade. Que a salvação só existe num Deus que chama Jesus de Nazaré.
Não tem outra salvação, não tem outro caminho, não tem outra vida a não ser através de Jesus. Por isso que já foi dito tudo isso aqui nesta noite, né? Nós olhamos para essa passagem que todos os irmãos aí conhecem, muitos conhecem bem, e não é fácil para um homem só liderar 3.500.000 pessoas, ou seja, mais de 35 vezes toda a população de Pouso Alegre. Mais ou menos isso. É muita gente, né? Para se dar conta. E a gente vê aqui, e sem dúvida, o cheiro de alho era tentador para alguns, mas o plano de Deus prevaleceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus estava presente na vida daquele povo. Muitas vezes não aceitava, mas muitos também aceitavam. E Moisés, com paciência, com sabedoria, orientava. Veja o que Deus vai fazer hoje para vocês, né? Moisés e os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Em vitória, Satanás perdeu. Foi dessa forma. Moisés teve uma escolha. Ele tinha duas rotas para chegar à terra prometida. Porém, o caminho do Mediterrâneo seria mais perfeito, porque seria mais perto. Em cerca de 10 dias faria esse trajeto para chegar diante da terra que Deus prometeu a ele de dar o maná, o leite e o mel. Mas não foi dessa forma. Essa estrada passava por área povoada e era o caminho mais curto. Mas olha o que Deus faz. Entretanto, o Senhor conduziu os israelitas para o deserto, na região sudeste, para o Mar Vermelho, que era um caminho mais demorado, como esse permaneceu por mais 40 anos, peregrinando em círculo. Andava, não saía do mesmo lugar. Era dessa forma. Por qual razão? Porque Deus trata. Deus estava sendo uma escola. Para chegar perto de Deus, nós temos que sacrificar. Nós temos que mostrar corajoso. Nós temos que erguer a cabeça e saber que Deus não dá nada de bandeja para ninguém, não. Nós temos que pagar o preço que Ele realmente merece. Foi dessa forma. Foi dessa forma que Deus tratou com aquele povo ali, né? Então a gente vê que o israelita precisava aprender uma lição muito importante, que os beneficiaria. É raro alguém se aproximar de Deus nos dias de prosperidade. É muito raro. Nós temos que pagar o preço. Porém, quanto mais escura é a noite, mais brilha as estrelas. É desta forma. É desta forma que Deus age. Não tem moleza, não. Para ninguém. Se nós queremos garantir nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que ter o nosso sacrifício para com Deus. Não é de qualquer forma que nós vamos fazendo, não. Tem uma regra, tem um regulamento, tem um ensino, tem uma doutrina a ser aprendida. Não é a hora que eu quero fazer, não. Tem que ser na hora que você é chamado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É dessa maneira que Deus vai nos preparando, Deus vai nos lapidando. Na hora certa, tu verás a glória de Deus para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma. E quando os israelitas alcançaram o Mar Vermelho, nós entendemos que ali não tinha por onde fugir, porque não tinha ponte, não tinha viaduto, não tinha nada. Consegue imaginar a grande cena? Milhões de israelitas ali aglomerados à margem do Mar Vermelho. Imagina aquela multidão. E ao alcançá-lo deles vinha Faraó com as suas 600 carruagens de guerra, para oprimir o povo, para
encastoar eles diante do mar, porque sabia que não tinha para onde fugir. Eles se achavam que ia ter a vitória. Mas Deus teve um plano. Deus abriu aquele mar simplesmente com um cajado que estava na mão de Moisés. Se criou uma muralha de um lado esquerdo, outro do lado direito. E a palavra diz que aquele povo atravessou o mar em terra seca, como se estivesse numa estrada qualquer aí. E Deus é tão poderoso que Ele esperou do meio do mar para frente, onde o povo já estava ganhando a outra margem do rio, do mar. Ali veio a carruagem de Faraó. Veio a carruagem de Faraó. E entraram por aquele bar adentro. E o Senhor somente fechou novamente as duas colunas. E nos sobrou sequer um egípcio para contar a história. Como foi lido ali, que aqueles que eles viram lá atrás, os teus olhos não haveria de ver mais. E Deus deu a vitória para aquele povo sofrido, mas um povo que resistiu às orientações de Moisés, confiou na crença do Senhor e pôde contemplar o milagre gigantesco que foi presenciado naquele dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê que é desta forma, que Deus não vai desamparar nós de forma alguma, né? A gente vê que essa grande cena foi contemplada ali por milhares de israelitas aglomerados ao atravessar o Mar Vermelho. E um calço deles vinha, como foi dito, essas carruagens. Mas simplesmente não aconteceu nada, porque Deus fechou o mar de uma forma poderosa. E ali todos se afogaram, morreram afogados, os animais, não sobrou nada para contar a história. É isso que Deus faz. Deus cuida do seu povo de uma forma gigantescamente poderosa, porque Ele é o Deus do milagre, como já foi louvado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aonde Deus chega, tudo acontece. Aonde Deus põe a mão, as coisas acontecem. Basta nós crermos em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, que vive, que reina, está no controle de toda a nossa vida, em nome de Jesus. Moisés, no entanto, sabia que Deus tinha o plano e ordenou ao seu povo: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhes traz hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por você tão somente. Acalma-se. A lição para nós, cristãos de hoje, que fé, que coragem e que vitória, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós olhamos para o Senhor, Deus do qual nós confiamos, desde o momento que nós erguemos esta mão, que abençoa, esta mão que leva a oração, o joelho que dobra, os pés que caminham para levar o ide do Senhor. Deus tem nos honrado, como foi dito ali hoje pela manhã, do pastor ali, Heleno, que veio trazer a palavra. Ele iniciou o seu ministério de uma forma humilde, mas Deus honrou ele de uma forma poderosa, pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê os testemunhos daqueles que servem a Deus, é grande. Por isso nós confiamos nesse Deus de Moisés, nesse Deus de Jacó, nesse Deus de Abraão, nesse Deus de Isaac, que Ele vive, que Ele reina, Ele tem poder sobre mim e tem poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Veja aqui agora,
no terceiro mês da jornada pelo deserto, Deus chamou Moisés ao Sinai. E lá no monte fez esta promessa: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim? Deus falando diretamente com Moisés no Monte Sinai. Agora, se me obedecer fielmente, guardar a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Olha que maravilha! Nós somos uma nação santa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Será que conseguimos, irmãos e irmãs, perceber o impacto total dessa promessa de Deus na minha e na tua vida? Será que a nossa ficha caiu nesse entendimento espiritual do qual Deus tem falado conosco pelo santo e glorioso Espírito Santo? Os israelitas estavam para se tornar tesouro pessoal. Era a promessa do Senhor. Tudo que tinham que fazer era obedecer à voz de Deus. É o que nós temos que fazer hoje. Obedecer à voz do Senhor. Para que continuando abraçando a tua causa, da tua palavra, do teu evangelho. E sabermos que um dia o nosso nome vai ser lido, aquele que está escrito no livro da vida eterna. Sabemos que nós estamos garantindo aqui a nossa salvação. Que a palavra de Deus diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos simplesmente cumprindo uma missão até quando Jesus nos chamar. Então não adianta a gente se preocupar com os afazeres, os bens materiais, cada dia querendo mais. Não. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus vivo, que reina, que está aqui nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Vamos abrir o nosso coração, irmãos. Vamos glorificar a Deus. Vamos dizer: Senhor, estou aqui. Faça de mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Louvado seja, bendito o nome do Senhor. Entretanto, pouco tempo depois, 3 meses anteriores, havia sido redimido da destruição, alimentado com maná no céu, privilegiado com água de uma rocha golpeada, achou mais sábio afastar-se de Deus na direção do pecado e na cobiça do prazer. Aquele mesmo povo que viu aquele milagre gigantesco, com o tempo foi cansando e foi se afastando novamente das coisas de Deus. Como já foi dito aqui, a impaciência é uma das ferramentas mais eficazes de Satanás. Quando Abraão ficou impaciente com a demora da bênção de Deus, ele tomou por sua mulher Agar. Dessa relação nasceu Ismael. A impaciência de Abraão resultou em tragédia para Israel, até nos dias de hoje, em todas as épocas. Nos dias de hoje é ainda o maior espinho na carne do povo judeu. Foi essa passagem, quando Abraão tomou Agar como sua mulher. Esse espinho na carne está até nos dias de hoje. O povo hebreu, o povo judeu tem carregado esse espinho na carne até hoje. Palavra do Senhor. Aleluia.
Os dias de hoje ainda é o maior espinho na carne da nação judaica. Por causa do bezerro de ouro, 3.000 homens foram mortos também pela tribo de Levi. Foi outro espinho na carne. 3.000 mortes houve com relação à tribo de Levi. Após o zelo, o ex-egípcio, não demorou-se muito, os israelitas se mostraram insatisfeitos com o maná. Tinha saudade das carnes suculentas do Egito, dos peixes, dos deliciosos melões, dos pepinos, das cebolas, dos alhos. Contudo, Deus havia prometido a Moisés que levaria os filhos hebreus para uma terra que manava leite e mel, e tudo que tinha que fazer era tomar posse dessa promessa, dessa vitória. E muitas das vezes nós não recebemos porque nós não tomamos posse. Muitas das vezes nós acreditamos desacreditando. Muitas das vezes nós pensamos algo que muitas das vezes você pensa somente da boca para fora, mas não deixa a realidade cair dentro do seu coração, na confiança, na fé, na esperança, no amor em Cristo Jesus, no que Ele é, na sua grandeza, na sua profundidade, na sua altura, na sua largura. O nosso Deus, Ele não tem assim dimensão, Ele é gigante, nós não imaginamos, Ele é tudo, pode tudo, sobre todos, não tem como. Devemos somente obedecer, temos que tomar posse desta promessa. Uma equipe de 12 espias, olha só, cada um de cada tribo, 12. Deus separou para ir lá, Moisés. Foi enviado para fazer o reconhecimento da terra. Relataram que ela era tudo o que Deus havia prometido. Realmente era uma terra de leite e mel. Para provar o que dizia, trouxeram um imenso cacho de uva. 10 entre os 12 espias, porém tinha complexos de gafanhoto. Tudo que vimos são de grande estatura. Aí entrou o medo diante daqueles levitas. Ficaram com medo de gigantes que ali avistaram, gafanhotos gigantescos, diante de que pareciam gafanhoto a nós e a eles. Está lá em Números 13, 32 e 33, é só ler lá, que está lá. E na verdade o que estava dizendo de fato era que o Deus que havia libertado do Egito não era suficientemente poderoso para instalá-los com segurança em Canaã. Há dúvida, ao medo, ao receio. Tudo que Deus fez voltou a zero, na estaca zero. Dando importância para a insuficiência da crença, da credibilidade em Deus, irmão Paulo. É dessa forma. E muitas às vezes se encontram nesse patamar. Muitos de nós às vezes se enfraquecemos por não acreditar, por não confiar, por não agradecer aquilo que Deus é para mim e para você em nome de Jesus. É dessa forma, né? Não tem segurança. A igreja do Senhor nos dias de hoje é muito semelhante a esses filhos de Israel. Somos impacientes, somos desconfiados, somos esquecidos das promessas de Deus. Está desse jeito, está dessa forma. Aí como é que Deus vai operar? Não tem como. Se eu não faço a minha parte, que a dele ele já fez, ele já cumpriu. Consequentemente, não nos apoiamos nelas. Deus nos fez
ao Filho de Israel, proteção, libertação, cura, provisão e tudo. Preferimos seguir o nosso caminho e perdemos a bênção de Deus. Muitos querem seguir o seu próprio caminho e perde a bênção de Deus por essa teimosia, por esse esfriamento espiritual. Tudo que temos que fazer é agir com base em suas promessas, e elas se tornarão realidade em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê que a igreja do Senhor é dessa forma. Nós temos que acreditar, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele. E a gente vê que o Senhor, Ele tem nos prosperado de todas as formas. Só de nos dar uma saúde, o fôlego de vida, de você estar aqui perfeitamente intacta, isso já é um milagre na nossa vida. Como já disse aqui hoje, nos hospitais, como é que está? Todas as pessoas estão ali. Parece que está perfeita, mas não está. Algo está errado diante dos seus órgãos, diante de tudo aquilo que Deus produziu nele. Porque se um falha, o resto dos órgãos tudo falha. Porque nós somos um corpo de Cristo. Como já foi dito hoje lá pela manhã. Nós somos o corpo de Cristo. Tudo é feito pelo Senhor. Então nós temos que agradecer por estarmos aqui nesta noite, louvando, exaltando, adorando e glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Moisés foi incansavelmente fazendo a obra do Senhor. Arão, incansavelmente, fazendo a obra do Senhor. E no decorrer do andar da carruagem foi se distribuindo os alfazeres, porque ninguém consegue administrar sozinho uma igreja. Ninguém consegue sozinho fazer e acontecer, não. Um depende do outro, cada um no seu lugar, mas sempre um depende do outro. Dependemos do louvor, dependemos daquele que distribui a Santa Ceia, dependemos daquele que toca os instrumentos para louvar o Senhor. Todos nós temos valores para Deus. Por isso que a igreja, ela é uma unidade única do Senhor. Aqui somos todos por um e um por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém pode se gabar que eu sou, não. Nós aqui somos aprendizado da palavra, aprendizado do ID do Senhor, aprendizado das coisas celestiais, aprendizado de tudo aquilo que Deus nos pede, no que nós sejamos obedientes para com Ele. Somente crê e tu verás a glória de Deus para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu deixo essa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus vai continuar falando a cada dia mais, tem certeza, tanto no culto de ensino, quanto nas escolas dominical, que Deus possa nos fortalecer na tua graça, para que possamos a cada dia ser humilde, ser obediente de corpo, de alma e de espírito, e possamos crescer a cada dia e amadurecer no Pai, no Filho e também no Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja e até uma outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.